vídeo passado da Dryfilabox, nós vimos que a umidade nos filamentos é um grande inimigo das impressões 3D. A água absorvida pelos filamentos evapora no bico, empurrando o filamento quando não deveria, gerando muitos defeitos nas peças impressas. Para resolver esse problema, eu te mostrei como montar uma caixa de baixo custo com Arduino, que além de armazenar, seca os filamentos para impressoras 3D. Para aquecer a caixa, eu utilizei uma lâmpada incandescente, e ela era controlada de forma simples pelo Arduino. Assim que a temperatura dela chegava em 45 graus Celsius, a lâmpada desligava, e assim que a temperatura baixava de 44 graus, ela ligava novamente. Esse era um controle totalmente e somente proporcional. Funciona, mas não é tão preciso assim. E no vídeo passado eu disse, e se vocês comentarem bastante aqui, quem sabe nós podemos evoluir esse projeto em próximos vídeos, fazer como se fosse uma série. Por exemplo, dá para colocar aqui, em vez de ficar só ligando e desligando a luz, dá para utilizar PWM e PID para fazer com que o brilho da lâmpada seja controlado de forma proporcional, fazendo com que a temperatura aqui dentro seja mais precisa e também com que a lâmpada dure mais. Outra coisa que nós podemos fazer também é medir o consumo de energia da nossa caixa. Quanto de energia nós temos que pagar para ela ficar funcionando um mês? Será que compensa? Deixa aqui nos comentários que a gente vai evoluir esse projeto. E vocês comentaram pra caramba, por isso, no vídeo de hoje nós vamos evoluir o projeto desenvolvendo um novo sistema de aquecimento muito mais durável, eficiente e preciso que o anterior. Vamos utilizar PWM e controle PID para controlar a temperatura dentro da caixa e ainda vamos ver quanto você tem que pagar por mês para manter a caixa funcionando. Bora pro vídeo, mas antes um recadinho bem especial. Imagine você criando a sua própria impressora 3D. A sua própria CNC. O seu próprio robô. Automatizando toda a sua casa com baixo custo e de forma personalizada. Se destacando no seu trabalho porque você é capaz de criar soluções personalizadas para a empresa com baixo custo. Tudo isso é só a pontinha do iceberg que dá para fazer com Arduino. E para você que quer dominar essa ferramenta incrível, eu tenho um convite muito especial. Nos dias que estão aparecendo aqui na tela, vai acontecer a Semana do Arduino totalmente ao vivo comigo, que é o meu curso gratuito de Arduino, onde você vai aprender o passo a passo para criar os seus próprios projetos, mesmo que seja totalmente iniciante. Você vai sair do curso gratuito com seu primeiro projeto pronto, do início ao fim, entendendo linha por linha do código, e eu vou te passar dicas valiosas para você finalmente destravar a sua lógica de programação e entender como é que o Arduino funciona. E além de tudo isso, ainda vai receber um certificado, muito massa como esse daqui das edições anteriores. Quem já participou das outras edições da Semana do Arduino sentiu na pele como é possível ter resultados rápidos, com o método certo de aprendizado baseado nos meus mais de 10 anos de experiência. E eu quero que você também tenha essa sensação. E ao final do meu curso gratuito, para quem tiver interesse, eu vou apresentar uma oportunidade incrível de se inscrever no meu curso completo Mestres do Arduino, que vai do básico até o avançado. Para participar do meu curso gratuito, você deve se inscrever no link que está aqui abaixo, mestresdoarduino.com. Nos vemos nessa data aqui, na primeira aula da Semana do Arduino ao vivo comigo. Dessa vez eu resolvi abrir mão da lâmpada para esquentar a caixa e utilizar um cartucho aquecedor junto com um bloco de alumínio para hot end de impressora 3D, que é bem fácil de achar, você encontra no Mercado Livre um monte, por exemplo, e é bem barato também. Eu desisti da lâmpada incandescente porque, olha só, foram 5 lâmpadas em menos de 3 meses de uso da Dryfilabox. E isso dá mais de uma lâmpada por mês que eu tenho que comprar e colocar na Dryfilabox para ela poder funcionar. Inviável. O motivo das lâmpadas estarem durando tão pouco dentro da Dryfilabox é porque o sistema que eu tinha programado antes era um sistema que liga a luz quando a temperatura atinge certo ponto e desliga quando a temperatura atinge certo ponto. Logo, o estresse térmico no filamento é muito grande, porque a todo momento a luz está ligando e desligando várias vezes no dia. Para vocês terem noção de como é possível fazer uma lâmpada incandescente que dura bastante, existe uma lâmpada incandescente que está funcionando até os dias de hoje, desde 1901. Essa lâmpada está localizada em Livermore, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Essa é uma lâmpada bem antiga, claro, ela está funcionando desde 1901 e o filamento dela é composto de carbono ao invés de tungstênio, fora que o filamento dela é bem grosso. Além de diversos motivos, alguns que fazem com que a lâmpada funcione durante muito tempo é que ela está ligada numa potência baixa, né?
e praticamente o período que ela passou desligada foi uma semana, desde 1901. Então o filamento não passou por muito estresse térmico, né? Esquenta, esfria. Ele sempre está numa temperatura constante. Então se nós aplicássemos um controle proporcional PWM na luz, junto com o controle PID para manter a temperatura dela constante, muito provavelmente ela ia durar muito mais. E inclusive eu descobri essa luz aí, que veio para substituir as lâmpadas incandescentes que são usadas em incubadoras para fazer com que o ovo choque e aí a gente tenha um pintinho. Como elas foram feitas para isso, acredito que essas luzes duram mais e também aquecem o ovo de uma forma melhor. Mas ainda assim, o filamento interno ele permanece incandescente. Ele tem que ficar incandescente para que o calor seja transmitido também por radiação infravermelha, através da luz. E eu não quero nada que fique incandescente mais dentro da caixa. Primeiro porque se está incandescente é porque está muito quente, logo nós podemos ter muito estresse térmico, muita diferença de temperatura, mesmo controlando via PWM. Segundo, claro que isso é bem difícil acontecer, mas se tem algo incandescente, pode acontecer de termos um incêndio. Então, e talvez isso aumente um pouco o risco de ter um incêndio. Acredito que não é tão assim, mas eu prefiro criar um sistema de aquecimento que não fique incandescente, que ele aqueça numa temperatura ligeiramente maior do que a temperatura que a nossa caixa precisa ficar. Por isso eu vou utilizar esses cartuchos de aquecimento de impressora 3D que vão ficar ali trabalhando em torno de 70 graus, 80 graus dentro da nossa caixa. E talvez até menos, né? Talvez depois que a caixa estabilizar a temperatura, eles possam ficar ali mais friozinhos, mas claro, sempre um pouco acima da temperatura de set point que a gente escolheu para a caixa, para poder sempre estar aquecendo ela. O cartucho aquecedor de hot end que estou utilizando é de 40 watts, mas você também pode utilizar um de 50 watts tranquilamente. Para ajudar a dissipar o calor do bloco de alumínio do hot end para a caixa de isopor e também manter a temperatura do bloco mais baixa, vou fixá-lo nesse dissipador de calor. Para isso, vou marcar o local do furo de forma que ele fique mais ou menos centralizado. O parafuso ideal para fixar ele seria um M5, já que ele passa direto pelo furo com rosca do bloco do hot end. Porém, como eu só tenho macho para fazer rosca de 6 mm, vou ter que utilizar um parafuso M6, que até entra no furo mais rosqueando, e isso não é o ideal para manter pressionado o bloco do hot end no dissipador de calor. Por isso, vou remover as roscas utilizando uma broca de 6,5 mm. Antes de furar o dissipador, vou marcar o furo para a broca não ficar dançando, e com uma broca de 7 mm, vou furar o dissipador. Percebi que a broca estava deslizando muito, por isso, fiz um furo guia com uma broca de 3,5 mm, que estava bem afiada, e finalizei com a de 7 mm. Depois dei acabamento no furo com a ferramenta correta. Utilizando o macho para a rosca 6 mm número 1, que facilita a entrada, fiz a rosca no alumínio e depois utilizei o macho número 2, que faz a rosca mais fundo no buraco. Já que o alumínio é um material relativamente mole e também para facilitar o trabalho, resolvi utilizar a parafusadeira ao invés de utilizar a ferramenta que muitos estão precisando, o vira-macho. E não é que o parafuso entrou certinho na rosca? Top demais! Ficou um monte de rebarbas atrás, mas nada que uma simples lima não possa dar conta. Para garantir a maior área de contato e, portanto, a maior transferência de calor entre o bloco do hot end e o dissipador de calor, utilizei uma pasta térmica de ótima qualidade com boa condutividade térmica. Aí é só colocar o parafuso e apertar bem, mas sem espanar a rosquinha. Agora eu preciso saber se esse cartucho aquecedor de 40 watts vai dar conta de aquecer nossa estufa até 60 graus Celsius no máximo. Para isso, eu adicionei pasta térmica em alguns pontos chaves e coloquei o termopar desse multímetro da FR para medir a temperatura. Iniciei o aquecimento com 13 volts no cartucho e a corrente consumida foi de aproximadamente 3,3 amperes, totalizando uma potência de 42,9 watts. E após alguns minutos, o dissipador estabilizou em 140 graus Celsius, medindo diretamente no bloco aquecedor, e de no mínimo 100 graus medindo no ponto mais distante, ou seja, dá conta tranquilo, de boa, de elevar a temperatura da nossa estufa até 60 graus. Para ajudar a remover o calor do dissipador e espalhar pela caixa, desenvolvi essa peça em 3D, que vai permitir com que um cooler possa sugar ar frio da parte inferior, soprar no dissipador para aquecer o ar e o ciclo se repetir assim por diante. Muita gente comentou no vídeo passado da Dryfillabox para mim colocar um cooler dentro da Dryfillabox para melhorar a circulação de ar e com isso melhorar a distribuição de calor. E eu tinha feito isso, galera. Dá só uma olhada nesse suporte que eu imprimi em 3D. Eu tinha colocado um cooler dentro da caixa. Porém, como o cooler era pequeno, ele tinha que trabalhar com uma rotação mais alta do que os coolers maiores para poder ter um bom fluxo de ar. Logo, quando eu parafusei o cooler na parede da caixa,
ela começou a ressonar com a vibração do cooler, fazendo muito barulho. Logo, eu decidi por remover aquele cooler e deixar com que a caixa esquentasse somente com o movimento do ar frio esquentando lá da lâmpada. E também, como a lâmpada emite muita radiação infravermelha, a lâmpada incandescente, essa radiação também iria ajudar a aquecer a caixa. Porém, dessa vez o cooler é necessário. E agora eu adotei diversas técnicas para fazer com que o barulho do cooler seja praticamente imperceptível e nós vamos ver ao longo do vídeo. Para prender o cooler no dissipador de forma simples, vou utilizar 4 pedaços de mangueira cristal. É só cortar 4 pedaços e encaixar dentro das aletas do dissipador, deixando já alinhado com os furos do cooler. Vou colocar os parafusos primeiramente nos furos do cooler, para daí alinhar com as buchas que fizemos com a mangueira cristal. Depois, com uma chave Phillips pequena, dá para apertar por cima os parafusos. Esse sistema fica bem firme, já que na hora que o parafuso entra dentro da mangueira, estufa ela contra as paredes das aletas do dissipador. Depois, é só terminar de parafusar a parte impressa em 3D no cooler, utilizando esses parafusos com porcas autotravantes. É importante utilizar essas porcas para que elas não soltem com a pequena vibração do cooler. Tá pronto o módulo, galera. Bora ver se funciona certinho. Olha lá, esse cooler é um cooler muito bom, tá, pessoal? Ele é bem potente, bem alinhadinho, bem silencioso, não treme nada. Isso é importante porque nós vamos deixar isso daqui fixado na caixa de isopor. E a caixa de isopor, com a vibração, ela ressona muito e faz muito barulho. Então é importante um cooler bem alinhado. Bom, gostei dessa marca Dex aqui, ó. Ele é bem potente e silencioso. Parece que ele tem rolamento ao invés de bucha, pelo que está escrito aqui. Vou ligar ele em 12 volts. Ó, caramba, tá saindo bastante vento, galera. O cooler ligou. Ó, aqui do lado sente bastante vento saindo. Funcionando muito bem. Fica tampado aqui, né? Só sugando por aqui o vento. Joga daqui aqui para cima, esquenta e sai para os lados. Bastante vento mesmo, só que eu acho que eu vou trabalhar com ele em 7 volts, ó, para você nem sequer escutar, mesmo do lado dele, ele trabalhando. Como vimos, o módulo de aquecimento praticamente não faz barulho, porém, ele vibra um pouco graças à rotação do cooler. E essa pequena vibração, em conjunto com a ressonância dentro da caixa, gera um ruído que não é muito alto, mas com o passar do tempo começa a incomodar. E para resolvermos esse problema, podemos utilizar espuma para absorver parte dessa vibração e fazer um péssimo casamento de impedância entre o módulo de aquecimento e a caixa. Dessa forma, vamos reduzir bastante a transferência da energia gerada pela vibração do cooler para a caixa. É isso aí, galera. A impedância e o teorema da máxima transferência de potência também podem ser aplicados, salvo as adaptações, na mecânica. Mais tarde, ainda vou reduzir a velocidade de rotação do cooler para reduzir ainda mais o barulho. Dá só uma olhada como a espuma realmente ajudou a diminuir o barulho do cooler. Chegou a hora de instalar o módulo de aquecimento na caixa, e para isso tenho que remover o sistema antigo de aquecimento. Comecei pela lâmpada e depois a proteção que fiz com chapa de alumínio, que não é mais necessária, já que o bloco de aquecimento vai trabalhar com temperaturas mais baixas. Depois é só colocar o módulo, fixar ele com cola e passar os fios pelo buraco. Vamos fazer também uma marcação que vai determinar a distância mínima que os filamentos têm que permanecer do bloco aquecedor para não limitar o fluxo de ar que circula na caixa. Agora vamos iniciar a montagem do circuito eletrônico e para isso temos que remover componentes que não vamos mais utilizar, como a mini fonte Highlink de 5 volts por 600 mA e também o relé, já que agora precisamos de um MOSFET para controlar a potência da carga via PWM e controle PID. Para alimentar esse novo circuito eletrônico, no qual a carga irá funcionar em 13 volts corrente contínua ao invés de 220 volts em corrente alternada, eu vou instalar uma fonte de 12 volts por 10 amperes que dá conta da potência exigida pelo novo circuito. E talvez você esteja se perguntando, mas Marlon, o consumo máximo do nosso circuito com carga será em torno de 3,5 amperes. Por que escolher uma fonte de 10 amperes? Isso é para ter uma folga, uma margem de segurança, já que algumas dessas fontes chinesas baratinhas não são tão confiáveis assim. Dessa forma, a fonte vai durar um bom tempo. Como eu removi alguns componentes e adicionei outros, o custo fica até parecido no final das contas. Para controlar o cartucho aquecedor de 40 watts, precisamos de um MOSFET de potência. Por isso, escolhi o popular IRLZ44N, que tem como corrente de dreno máxima 47 amperes sobre determinadas circunstâncias. Mas, o mais importante aqui, para que o MOSFET não esquente muito, é garantir que ele sempre trabalhe saturado com os 5 volts fornecidos pelas saídas digitais do Arduino.
Por isso que no nome desse MOSFET tem um L, que significa que ele possui um gate que pode ser acionado com boa saturação com tensão lógica TTL de 5 volts. Logo, você não deve utilizar, por exemplo, o IRFZ44N, que precisa de uma tensão maior no gate para saturar e por isso irá esquentar mais nessa situação. Visando simplificar a montagem, já que se trata de um projeto que está em evolução, fiz a montagem do circuito no estilo raiz, soldando um terminal de um componente no outro. O novo circuito para montagem junto com um novo código está disponível gratuitamente no meu site e o link está aqui na descrição. O controle de potência do cooler não exige muita corrente, por isso vou utilizar um simples transistor NPN, o 2N2222. Para evitar o curto-circuito e isolar os terminais, vou aplicar cola quente nos componentes e adicionar mais uma camada de proteção com espaguete termorretrátil para ficar top. Durante a montagem do circuito, mais especificamente na parte do controle de potência do cooler, eu estava com um problema. Dá só uma olhada. Galera, estou aqui terminando de montar o circuito e basicamente, escuta esse ruído, estão vendo? Ó? Esse ruidinho aí de 440, 480 Hz, essa frequência que você está escutando é a frequência PWM do Arduino. Porque se eu mantenho o cooler ali do nosso aquecedor, se eu mantenho o cooler dele no máximo, ligado 100% sem o PWM, eu não vou ter esse ruído do PWM, mas eu vou ter o barulho do cooler, né? Que não é tão alto, mas eu quero que seja o mais silencioso possível esse projeto, para não ficar incomodando, né? Eu gravo vídeos aqui, mas mesmo você que não grava, não é legal ter algo fazendo barulho aí na sua casa, mesmo que seja bem baixo. Uma hora vai ficar tudo quieto ali e você vai querer silêncio. Então, para reduzir a tensão, eu poderia basicamente colocar um resistor para limitar a corrente e causar uma queda de tensão em cima dele, chegando menos tensão no cooler. O problema é que esse resistor aqueceria um pouco e tem um jeito mais fácil de fazer. Como eu liguei o cooler através de um transistor a um pino PWM, eu posso baixar ali o PWM, o Duty Cycle, e baixar a rotação do cooler, porém vai ficar com esse ruído, ó, né? Vai ficar com esse ruído característico da frequência de 480 Hz do Arduino padrão. Eu poderia aumentar a frequência com os registradores do Arduino ali do timer 1, mas aí tinha que ser um pino específico que o meu display está utilizando e não tem como trocar. Porque aumentando a frequência, eu iria colocar uma frequência mais alta do que o ouvido humano consegue escutar, que seria em torno de 20 kHz. Dessa forma, a gente não escutaria a frequência. Porém, não dá por conta do pino. Então, o que eu posso fazer? Pegar esse fio aqui, que sai do meu transistor e vai para o cooler, e colocar um filtro passa-baixa RC, com resistor e um capacitor. Vou colocar um filtro passa-baixa com a frequência de corte muito baixa. Dessa forma, ele vai filtrar toda a componente de frequência do meu sinal e deixar passar só tensão contínua praticamente. É claro que quando nós estamos falando dos pulsos PWM, o 255 não vai ser meu máximo, ele não vai ficar tão linear, vai ficar mais diferente aqui por conta do comportamento com o filtro passa-baixa, mas vai dar para a gente escolher um valor que vai girar o meu cooler do tanto que eu quero sem ruído. Então eu só vou pegar e adicionar o filtro passa-baixa aqui. Filtro passa-baixa montado, resistor de 2,2 ohms, bem baixo, capacitor de 100 microfarad por 16 volts. Cadê o ruído? Sumiu. Você só escuta o cooler girando. Ó, claro que o cooler está girando numa velocidade maior. Isso porque a linearidade do meu PWM mudou. Então se eu pôr aqui, por exemplo, 30, vamos ver, e carregar o código, vai dar uma tensão legal. Ó, galera, então 25, tá? Coloquei 25 para dar uma tensão legal. Bora medir a tensão aqui em cima. Com 25 ali, deu 6,21 volts em cima do cooler. Não tem um ruído. O cooler está girando com fluxo de ar bom. Eu coloco a mão aqui, ó, e sinto esse fluxo de ar e ele não está fazendo barulho por conta da rotação excessiva. E como eu estou utilizando o PWM para fazer a redução da potência, da tensão em cima do cooler, eu não tenho dissipação de calor, não muita pelo menos, né? Esse resistor de 2,2 ohms, a resistência dele é tão baixa que ele nem amorna, nem esquenta. Essa é a vantagem de usar PWM. Idealmente, a potência dissipada é zero. Agora chegou a hora de testar o novo sistema de aquecimento. Com a caixa vazia, para sair dos 30 graus Celsius até os 45, o novo sistema levou aproximadamente 10 minutos e 3 segundos. O sistema anterior levava 2 minutos e 45 segundos para aquecer a caixa da mesma forma. Ele era mais rápido, já que a lâmpada era mais potente. Mas esse demorar um pouco a mais para o aquecimento inicial não é problema nenhum, já que ainda continua sendo pouco tempo para essa aplicação. Na verdade, utilizar um sistema de aquecimento menos potente para esse caso é até melhor, já que com isso teremos uma variação de temperatura mais lenta ao ligar e desligar o aquecedor, e com isso é muito mais fácil obter precisão
precisão na hora de fazer o controle P&D do sistema. E por falar em precisão, antes o sistema com a lâmpada, já com os filamentos dentro da caixa, tinha uma variação máxima de temperatura de mais ou menos 1,4 graus Celsius. Agora, com o novo aquecedor e controle P&D, a variação máxima de temperatura, também com os filamentos dentro da caixa, foi de somente 0,3 graus Celsius, uma melhora gigantesca no controle da temperatura. Galera, o sistema já está funcionando há vários dias e ficou muito bom, sem nenhum erro, temperatura muito estável, e eu creio que vai durar muito mais do que antes com a lâmpada e ser mais econômico. E por falar em economia, ó, eu coloquei um medidor de energia ali embaixo, conectado já há vários dias, está ali contando há vários dias, e bora dar uma olhadinha quanto que custou em reais para manter esse sistema aqui funcionando. Bora lá, pessoal, pressionando aqui, ele liga e dá para ver, ó, que ele ficou funcionando por 9 dias e 19 horas, ou seja, quase 10 dias. Um consumo total de 7,3 kWh, um pico de potência de 58 watts consumido. O custo eu coloquei R$ 0,81 por kWh, que é o custo aqui desse mês agora da minha casa já com imposto. Às vezes muda, às vezes fica mais caro. Então o nosso custo total é de R$ 5,94 para manter o nosso sistema funcionando por 10 dias. Ó, bora ver, bora arredondar para 10 dias, né? Que faltou algumas horas para dar 10 dias. Vamos lá, R$ 5,94 dividido por 10 dias. 0,594, ou seja, 60 centavos para manter a caixa ligada durante um dia inteiro, 24 horas. No mês, vezes 30, isso vai dar R$ 17,82 de energia elétrica para manter nossa caixa funcionando durante 30 dias. Muito pouco. Ora, temos que considerar todos os gastos. Por exemplo, para manter meus filamentos que já foram abertos, selados, protegidos contra a umidade, eu usava um saco a vácuo, aplicava vácuo neles com esse motorzinho aqui, ó, para ficar mais prático, né? Então eu usava esse motorzinho que sopra aqui e suga aqui. E esse saco de vácuo tinha um custo, era R$ 35, R$ 32 reais, um saco bom, mas que durava ali uns 6 meses porque eu ficava mexendo. Depende de quanto eu mexia nele, né? Depende do acidente que ocorria. Então eu precisava de 9 sacos de vácuo, R$ 32 reais cada, já dá um bom valor, né? Fora que eu tenho que recomprar eles a todo momento e fora que o saco de vácuo, ele não seca o filamento, ele só retarda o filamento a ganhar umidade, né? Pegar umidade. E outra, você não precisa fazer com que a caixa, a Dry-Fila-Box, fique funcionando durante 24 horas. Dá para programar ela para desligar à noite no próprio Arduino, né? Coloca um módulo RTC lá, então à noite ela não funciona e um pouco antes de você precisar, algumas horas antes de você precisar dos filamentos, manda ela ligar para secar os filamentos. Aí você corta esse custo aqui pela metade, ó. Vai para R$ 8,91 para manter funcionando durante 30 dias. E aí, compensa ou não? Já deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também nos comentários sugestões de melhorias que nós podemos fazer no nosso projeto da Dry-Fila-Box, porque eu leio todas as sugestões que vocês deram, assim como eu li do vídeo passado, e nós estamos aqui fazendo melhorias, galera. Não se esqueçam de se inscrever para a Semana do Arduino, meu curso gratuito de Arduino que te entrega certificado e tem como objetivo fazer com que você desenvolva os primeiros passos, aprenda os primeiros passos para desenvolver seus próprios projetos com Arduino, mesmo que você esteja começando do zero, entendendo linha por linha. O evento vai ser ao vivo, diretamente comigo, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. Se inscreve aqui, mestresdoarduino.com, link na descrição. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, porque você não encontra esse conteúdo em lugar nenhum da internet. Só aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.